Por gentileza. Microfone. Bom dia, governador. Bom dia a todos. Governador, essa acho que é a quarta vez que nós nos colocamos frente a frente este ano, sendo 3 delas em fórum sindical e a primeira vez que nós conversamos enquanto sindicatos e a Unemat, especificamente. Luiz Vanderlei. Senhor Luiz Vanderlei, na administração passada, o senhor reuniu quantas vezes com o governador? Eu não sei precisar quantos, mas nós reunimos algumas vezes, inclusive enquanto sindicato, somente o sindicato nós conseguimos reunião com ele. Bom, para colocar a questão dos pontos, né? Nós sempre colocamos para o governador as preocupações que trazem os servidores. A reforma administrativa, o senhor mesmo colocou numa reunião, acho que em janeiro, uma das suas reuniões em janeiro, sobre essa reforma, que seria a segunda etapa da reforma administrativa. Então, e de lá para cá nós estamos ouvindo, né, várias situações, algumas aparentemente vão se confirmando e outras não. Mas eu lembro de um compromisso que o senhor fez no auditório aqui em cima, de que antes de encaminhar essa reforma administrativa para a Assembleia Legislativa, que também seria discutido com o Fórum Sindical, apresentado isso, até para que a gente pudesse contra-argumentar e colocar algumas coisas que nós consideramos que poderiam ser corrigidas. É esse compromisso que eu gostaria de ter, e nós, enquanto membro do Fórum Sindical, a gente está cobrando do senhor também. Ou seja, hoje, nós tivemos 2 audiências convocadas pelo deputado Leonardo, qual nós agradecemos, e a dúvida, né, gera incertezas e gera muitos comentários que podem ser reais e podem não ser. Então isso gera muita insegurança para os servidores públicos, e isso nós gostaríamos, então, talvez até tirar esse compromisso do senhor, que antes de encaminhar, será realmente discutido isso com os trabalhadores, com os servidores, com os seus representantes. Bom, esse é um ponto que é a reforma administrativa. Nós temos, e aí, durante todo esse período de greve, foram feitas algumas reuniões com o seu secretariado, né? E algumas coisas foram colocadas e foram, digamos assim, pensadas, não necessariamente de um acordo com o Fórum Sindical em si, mas com algum membro do Fórum tenha falado alguma coisa, e isso foi colocado como se fosse verdade absoluta de todos, o que não foi. Uma delas é a questão da nomeação. Né? Nós temos uma carreira, que é a dos docentes dentro da Unemat, que tem um concurso que está em andamento e que necessitam, e a gente sabe disso, os números, a reitora deve falar isso mais detalhadamente, que necessita também de efetivos. E nós temos na nossa carreira, específica dos técnicos da Unemat, nós temos a necessidade de mais pessoas. E aí, nos próprios números que a reitora fez o levantamento, fez um comparativo com 3 universidades. A Unesp, que é a Estadual Paulista, a UFMT, aqui no Mato Grosso, e a própria Unemat. E a relação de... ali está no número que ela fez o levantamento, a professor-servidor e o técnico. Nós estamos com meio. Então, isso dá uma ideia de quanto está estrangulado a questão da carreira técnica dentro da universidade. Isso leva o quê? Nós temos vários professores fazendo serviço de técnicos porque não tem técnicos para fazer isso. Então, há um estrangulamento, e aí, nós já falamos isso, o excesso de trabalho acaba levando a muita coisa deve ser feita e acaba levando os trabalhadores a ficarem estressados, digamos assim, em excesso isso. Então é uma coisa que a gente pede com muito carinho, isso específico da nossa carreira. O concurso, nós precisamos dar andamento. Ele já está, nós já conversamos isso com a Casa Civil, já conversamos com o Júlio Modesto, e a gente precisa que dê encaminhamento nisso, para que a gente tenha pelo menos uma luz, falando assim, daqui tanto tempo a gente vai poder recompor o nosso quadro. Né? Então esse é um outro compromisso com relação. E a outra, que até o senhor mesmo colocou, com relação à RGA. E aí eu falo, enquanto servidor técnico da Universidade de Mato Grosso e enquanto membro do Fórum Sindical. E o deputado Gilmar, nós estivemos conversando com ele no gabinete, como todos os deputados também tivemos conversando várias vezes, nós sabemos que o que está aprovado está longe do que os servidores gostariam. E aí mesmo carreiras que encerraram o seu movimento de grevista, ou suspenderam esse movimento de grevista, continuam insatisfeitas. E isso está gerando nos servidores e aí uma coisa que assim, o pessoal fala assim, os sindicatos não é todo o serviço público está nessa insatisfação.
Então, a lei que foi aprovada não contempla, pelo menos minimamente, né? Reconhecemos, né, enquanto Fórum Sindical, falo para o senhor, nós reconhecemos que houve avanço em relação a 6 de maio, que foi a última reunião que nós tivemos com o senhor. Né? Mas depois disso nós tivemos alguns avanços. Mas ainda não está dentro daquilo que os servidores públicos necessitam. Né? Considerando aí todo o aspecto econômico, considerando aí a inflação de quase 12%, 11,28%, está longe disso. Então nós gostaríamos que sinalizasse, aí nós temos hoje 3 categorias que estão com o movimento paredista, né? Sintep, Abunemat e o Sintesmat, mas nós fizemos um levantamento seguinte: essas 3 categorias representam quase 54% dos trabalhadores do Estado do Mato Grosso. Então nós precisamos que seja olhado com bastante carinho, e os outros, vamos colocar 45% restante, não estão satisfeitos. Então eu gostaria que realmente, assim, o senhor, enquanto governador do Estado, qual nós temos respeito, olhasse com mais carinho para poder falar qual é as possibilidades que ainda temos. Nós sabemos que a lei está aprovada, não concordamos com ela, o que é que a gente pode avançar nessa situação? Então, essas colocações que a gente faz enquanto sindicato. Deixa eu ver alguma coisa mais? Não, por enquanto, né, a questão do projeto. Foi, há poucos dias, publicado no Diário Oficial, né, os membros do projeto, os membros do governo, mas não foi sequer chamado o Fórum Sindical para que indicasse um membro do COGEP representante dos servidores públicos. Nós precisamos disso, está na lei também, nós precisamos que seja cumprido, e nós, quem fala assim, olha, então indiquem, nós vamos fazer nossa reunião, sabe que a gente faz isso com muita frequência, e vamos indicar uma pessoa que pelo menos acompanhe. Nós gostaríamos que fosse mais, obviamente, mas a lei está prevendo um, e nós gostaríamos que pelo menos nessa questão, essa lei 8274/2004 fosse cumprida, ou seja, que trouxesse um representante eleito das suas categorias para dentro do projeto, para que acompanhe isso com muita mais frequência. Muito obrigado. Obrigado, presidente.